Oi, e aí, olá, gente, tudo bom? Começando aqui pra vocês, mais um vídeo desse canal aqui. E lá vai aquele papo reto, parceiro. Se você não tá sabendo, tá rolando a Semana Insana, que nada mais é 7 vídeos de crimes durante 7 dias. Resumi bem, né? Então, se fosse você, já dava o like, se inscrevia nesse canal e comentava assim muito, porque ajuda o meu trabalho a divulgar o meu trabalho. O YouTube entende que você tá gostando e sai colocando aí pra mais pessoas, fechou? E como todo dia temos uma palavra-chave aqui nesse canal pra você comentar, a palavra de hoje é Farmville, que tem a ver com o nosso caso. Escreve aí que aí eu vou te dar o meu coração. Gente, me segue lá no Instagram também, por favor, lá eu tô sempre contando coisas, gravando story. E é uma oportunidade legal da gente trocar uma ideia, porque é sério, eu respondo todo mundo. E eu adoro quando vocês me mandam dica de casa, porque aí eu vou conhecendo, quando eu acho que eu já conheço todos, chega mais que eu nunca ouvi falar e eu fico, gente. E é isso, sem muito mais enrolação, aviso, entrega e recado dado, vamos pro caso. Mark Niederbrock nasceu em Illinois, Estados Unidos. Ele trabalhou como design gráfico antes de acabar se tornando um pastor em uma igreja presbiteriana no norte do condado de Amherst. A sua esposa se chamava Dara Kelly, que era professora associada de estudos de sociologia e justiça criminal na Longwood University, mas os dois acabaram se divorciando no ano de 2000. Durante o tempo que eles estiveram juntos, eles tiveram uma filha chamada Anna Niederbrock, que na época do caso tinha 16 anos de idade. E a Emma era uma menina muito diferente das outras, ela era reservada, ela tinha um cabelo rosa, ela curtia outros estilos, ela tava numa vibe assim completamente diferente das garotas da escola dela, tanto que na escola ela não tinha amigos. Quando ela entrou pro ensino médio, ela não conseguiu se enturmar, ela não se encaixava na escola de jeito nenhum. Então isso fez ela começar a ficar mais triste, ela começou a ficar muito depressiva, muito calada. E os pais dela começaram a se preocupar bastante, porque geralmente a filha não era assim. Alguns alunos também pegavam no pé dela, chamavam ela de estranha, excluíam ela, sabe, gente? Toda essa pressão, esse abuso psicológico, né, que infelizmente a gente já tá acostumado a ver por aí nas escolas. Então os pais conversam, apesar dos pais dela serem divorciados, eles ainda tinham um contato muito bom, eles eram amigos. Então quando houve a separação, a Amy ficou morando com a sua mãe em Farmville, Virgínia, e o pai dela continuou morando na Virgínia, só que não era em Farmville. E aí eles resolveram tirar ela da escola, mas para ela não perder o ano, o ensino médio, eles decidiram que ela teria aulas particulares em casa, então ela passou a estudar em casa, fez seu ensino médio todinho sem sair. Então nessa época a Emma descobriu o seu ponto de felicidade. É uma coisa assim que mudava o humor dela, ela descobriu o horrorcore, que é um estilo de rap que surgiu do gangsta rap na década de 80, que trata de temas pesados como assassinato e violência sexual. E é isso aí, gente, são músicas assim com letra pesadíssimas, que falam de abuso, muitos até glorificam assassinato e essas coisas, bem pesado mesmo. E aí quando a Emma entrou nesse mundo do horrorcore, ela começou a procurar fóruns online na internet, procurar outras pessoas que curtiam esse estilo musical, já que não é um estilo musical muito popular, não é qualquer pessoa que você conhece que curte. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar até então. E aí ela acabou encontrando uma comunidade online voltada para isso, onde ela podia conversar com amigos, postar fotos, vídeos. No site ela usava o username de Ragdoll, que traduzindo seria boneca de pano. E rapidinho a Emma se tornou super popular nessa comunidade, ao contrário do seu mundo real, que as pessoas não gostavam muito dela. Já na comunidade, todo mundo adorava, era fã, então ela gravava vídeos, postava fotos, e ela começou a crescer nessa comunidade. E o mais legal pra Emma é que ela era fã de 2 artistas de horrorcore, e nessa comunidade eles participavam, e ela podia entrar em contato com eles, conversar, o que pra ela, assim, gente, foi algo mágico, ela poder entrar em contato com seus ídolos, ter essa aproximação que muitas pessoas querem com seu artista, ela tinha. Eles se chamavam Hazakel e Satanic, ou Haz e Seek. E aí ela realizou o sonho de fã dela, eles conversavam sempre, e eles ficavam impressionados com o fanatismo da garota, ela dava uma mega atenção pra eles. Mas a verdade era porque a Emma era muito sozinha fora do computador, das redes, ela não tinha muitas pessoas, como eu já falei,
Então, assim, toda a atenção que ela tinha, ela dava pra esse casal que cantava esse estilo de música, porque ela conversava com eles e era o mais próximo que ela tinha de amigos. E aí o Harry e Syke ficaram muito comovidos com a solidão da Emma e resolveram ajudar ela, juntando ela com outra menina que fazia parte da comunidade e morava o mais perto possível da casa da Emma. Não era tão perto assim, elas moravam a 300 milhas de distância. Se elas fizessem um esforço, conseguiriam sim manter uma amizade. Essa garota se chamava Melanie Wills. Na comunidade, ela usava o username de Mel e tinha 18 anos na época do caso. Seu pai se chamava Thomas Wells Jr. e sua mãe Kathleen Wells. E eles moravam em Inwood, West Virginia. Então a Melanie e a Emma acabam se tornando muito amigas, elas começam a conversar sempre por telefone, por mensagem, elas se tornam assim inseparáveis, viram melhores amigas. E como eu falei pra vocês, a Emma ela era muito popular nessa comunidade, e é claro, gente, que ela chamava a atenção dos rapazes que também participavam disso, então ela recebia várias cantadas, não era incomum disso acontecer. Só que um desses rapazes conseguiu chamar a atenção da Emma e ela começou a se interessar por ele. Ele elogiava ela o tempo todo, dizia que ela era linda, que ela era maravilhosa. Ele era muito meigo assim com ela e isso chamou a atenção dela. E em questão de um mês, eles já começaram a namorar, eles tinham um namoro virtual. E assim, gente, a Emma ficou muito, super apaixonada por ele. É uma coisa assim muito rápida, mas ela gostou demais dele. E aí eles passaram, gente, a conversar sempre, também falavam por ligação, todos os dias, quase todo dia eles falavam por telefone. E esse rapaz era Richard Samuel McCroskey. Nasceu em 26 de dezembro de 1988, tinha 20 anos na época. Era design gráfico e aspirante a rapper de horrorcore. Morava em Castro Valley com seu pai e sua irmã. Vizinhos o descreviam como um solitário. Então, Rise e Syke anunciaram na comunidade que realizariam um show dentro de um mês, em setembro de 2009. Na época já fazia quase um ano, tava pra completar um ano que a Emma e o Richard estavam namorando. E aí a Emma, quando soube que ia ter esse show, ela ficou muito, super empolgada, porque ela era muito fã, gente, ela queria muito ir. E aí ela conversou com a Melanie, conversou com o Richard, e aí eles combinaram que o Richard iria e eles se encontrar lá. Eles iam se encontrar lá e seria essa a primeira vez que a Emma veria o Richard pessoalmente. E aí, Melanie e Richard, tudo ok, mas a Emma precisava da autorização dos pais, porque do trio ela era a única que era menor de idade, ela tinha 16. Então ela pede pros pais, pergunta se ela pode ir, que ela quer ir muito pro show. E aí eles deixam, mas com uma condição, se eles fossem junto com ela. Os pais dela não curtiam esse estilo musical, mas eles queriam dar o apoio pra filha, como ela andava a maioria do tempo triste, eram poucas coisas que deixava a Emma feliz. E eles viram a empolgação da filha, então eles não quiseram negar isso pra ela, estragar a felicidade dela. Mas eles decidiram acompanhar pra ver se ia correr tudo bem. Eles também não conheciam o Richard, então não iam deixar a filha dele, menor de idade, por aí sozinho. Então elas combinaram de buscar o Richard no aeroporto e de lá eles iriam pro show. Então isso foi no dia 11 de setembro de 2009, o Richard pegou o voo pra Virgínia e as garotas foram ao seu encontro. E aí quando ela chega lá, que a Emma vê o Richard, gente, o mundo dela cai, porque ela se decepciona muito com o que vê, porque o Richard não era nada do que ela tava esperando, eu não falo assim em questão de aparência, mas em questão de jeito e personalidade. Ele era descrito por ela como muito estranho, ele era, assim, ele tinha um jeito um pouco estranho e não era o que ela tava esperando, sabe? Por mensagem, gente, por foto, é uma coisa, mas pessoalmente é outra completamente diferente. E aí no momento que ela trocou uma ideia rápida com ele, ela já decidiu dentro de si que ela não queria continuar com aquela relação, que não fazia sentido, ela não se sentia à vontade perto dele, só que ela não terminaria com ele lá, assim, sabe? Eles tinham combinado de se encontrar, ia ter o show, ela não podia estragar tudo. E também eles tinham combinado que depois do show, o Richard voltaria com elas para Farmville e ficaria uma semana na casa delas. Então eles partiram para Detroit, onde aconteceu o show e foi tudo muito incrível. Eles ficaram no hotel. A Deborah, a Melanie e a Emma ficaram no quarto. O pai da Emma ficou num quarto só pra ele e o Richard também ficou em um quarto sozinho. E aí esse hotel que eles ficaram, eles estavam repleto de fãs de horrorcore e os artistas também ficavam hospedados nesse hotel junto com os fãs. Era bem comum isso acontecer.
Então, rapidamente a Emma ela é reconhecida, ela era conhecida na comunidade. Então, tem várias fotos dessa noite dela com vários amigos que ela fez lá. Só que, curiosamente, gente, pra vocês verem que a Emma não ficava bem perto do Richard, não tem nenhuma foto do Richard nesse dia. A Emma, ela ignorou ele quase totalmente, digamos assim, o que deixou ele muito mal, porque ele era apaixonado pela Emma e ele sentiu a diferença dela desde o começo. E aí chega o dia de voltar pra casa e aí o Richard vai, a Emma, enfim, vai aguentar ele mais uma semana, mas ela tá decidida a não continuar com isso. A Melanie também volta com eles pra Farmville pra ficar na casa da Emma. E o pai deixa os 4 na casa dela e depois retorna pra sua casa no dia 13 de setembro. Então na hora de dormir eles se separaram e a Melanie dormiu no sofá da sala e o Richard no quarto de hóspede. E aí na manhã seguinte o irmão da Melanie liga pra ela, só que ela não atende. Até aí ele não acha estranho, porque enfim, ela devia estar cansada do show, elas foram dormir muito tarde, então ele imaginou, né, que ela ainda estaria dormindo. Só que durante o dia, gente, o irmão, a mãe, eles ligaram várias vezes. Durante o dia a Melanie não atendeu nenhuma ligação, o que já não era tão comum assim, era um pouco preocupante. Os organizadores do evento que teve de horrorcore para saber se a filha ainda estava lá, se o evento tinha se estendido por mais dias, ou se eles tinham notícia das garotas. E aí o pessoal de lá disse que não, que eles não sabiam dela, que era tudo muito estranho, porque o evento tinha acabado no dia anterior e todo mundo tinha voltado pra casa. E na comunidade online também, nem a Emma, nem a Melanie, nem o Richard se manifestaram durante o dia todo, o que era bem estranho, porque a Emma ela era viciada na internet, então ela tava sempre na comunidade e elas não postaram nenhuma foto, elas tiraram várias fotos e não colocaram nenhuma foto na comunidade. Isso aí era um pouco suspeito. E aí, como a mãe da Melanie disse que ela não tinha voltado pra casa, os organizadores, eles colocaram lá na comunidade que se alguém tivesse notícia dos 3, entrar em contato rapidamente para eles comunicarem à mãe, que não sabia dela. E aí um cara chamado Big Dog entrou em contato com a comunidade e ele disse que ele era muito amigo do Richard e que se ele mandasse mensagem pro Richard, ele tinha certeza que seria respondido, porque o Richard sempre respondia ele. E aí ele disse que se o Richard respondesse, ele entraria em contato com a comunidade avisando o que teria acontecido. Ele mandou uma mensagem, só que aí, gente, tava demorando demais, o Richard não respondia de jeito nenhum. E a mãe da Melanie já tava muito aflita, então ela resolveu chamar a polícia, ligar pra polícia e comunicar. Só que ao mesmo tempo que ela queria fazer esse comunicado, ela ficou um pouco com receio, porque a Melanie ela já era maior de idade, tinha 18, o Richard era maior de idade, então ela ficou com medo da polícia não dar tanta importância, então ela bolou uma estratégia, pediu pra polícia revistar, ver se tinha alguém com o nome de Melanie em algum acidente na estrada ou em algum hospital, pra ver se achavam ela, só que a polícia disse que não tinha em lugar nenhum ninguém com esse nome. Então a mãe da Melanie ligou pro pai da Melanie e pediu pra ele ir até a casa da Emma pra ver se estava tudo bem, porque ela não tinha resposta nenhuma, ela já estava super preocupada. Então no dia 17 de setembro o pai vai lá e ele chega por volta das 5 da tarde. Chegando, tá tudo trancado e sem sinal de ninguém. Ele dá uma olhada ao redor da casa pra ver se não tem janela quebrada ou algo que indicava um arrombamento, mas aparentemente estava tudo normal. E aí do nada apareceu um vizinho da Emma dizendo pra ele que elas não estavam em casa e que desde o dia 11 elas ainda não tinham voltado. E aí o pai da Melanie disse, então tudo bem, ok. Pegou, entrou no seu carro e voltou pra casa. Só que, gente, não era vizinho nenhum, era o Richard. Ele fingiu que era um vizinho pra despistar o pai da Melanie. E aí na segunda-feira a mãe da Melanie faz mais tentativas e ligações e ela liga pra casa da Emma, só que dessa vez alguém atende, e quem atende é o Richard. E aí ela fica louca, né, gente, querendo saber, pra ela era um alívio alguém entender o telefone. Então ela começa a perguntar sobre a filha, onde é que tá todo mundo, por que ninguém atende o celular. E aí o Richard fala que elas não estão em casa, que as 3 saíram pra ir pro cinema, e que ele ficou em casa sozinho. E aí a mãe da Melanie fica um pouco mais aliviada. E aí no dia seguinte, a mãe da Melanie liga de novo pra casa da Emma, o Richard atende outra vez. E aí ele fala que elas não estão em casa de novo, que elas foram até a casa do pai da Emma. Então ele dá outra desculpa
E sempre que ela ligava, ele dava uma desculpa delas não estarem em casa ou delas não atenderem o telefone. E aí ela começa a ficar um pouco receosa, ela começa a suspeitar disso. E o que o Richard não sabia é que a mãe da Melanie, ela tinha o contato dos dois pais da Emma, então ela tinha o número da mãe e do pai. Então ela resolve ligar pro pai da Emma pra saber se essa história é verdade, se elas estão lá mesmo. E aí ela liga e ele diz que não, que eles não sabem, não tem notícias de ninguém. E ele disse que a última vez que viu as três foi no dia do show, quando ele deixou todo mundo em casa e foi embora. E aí ele fica muito preocupado, e aí ele diz pra mãe da Melanie que ele mesmo vai em Farmville ver se tá tudo bem, e aí ele diz que vai entrar em contato depois, durante esse tempo. Só que aí essa é a última vez que ele entra em contato com a mãe da Melanie. E é claro que a mãe da Melanie tentou ligar pro pai da Emma várias vezes durante esse dia que ele falou que ia lá, só que ele também parou de atender o telefone, o que deixou ela muito preocupada. E foi aí que ela acabou recebendo uma ligação do Richard. E aí ele disse pra ela que ele tava em casa e que ele tava escutando uns barulhos muito estranhos, principalmente vindo do porão, que ele suspeitava que alguém tinha invadido a casa. E aí a mãe da Emma aconselha ele a chamar a polícia, e aí ele diz que vai chamar a polícia. E por incrível que pareça, gente, realmente ele chama a polícia. A polícia chega na casa da Emma, o Richard tá lá sozinho, e aí ele conta a mesma história pros policiais. Ele diz que tá ouvindo barulhos, principalmente vindo do porão. Então a polícia vai revistar o porão e não encontra nada. Provavelmente eles deveriam ter revistado a casa toda, mas não foi o que aconteceu. Então eles viram que não tinha nada no porão, eles vão embora. Passado alguns dias, ninguém tinha notícia de ninguém, tava todo mundo muito aflito. Até que o Richard responde aquela mensagem do seu amigo, o Big Dog. E eles tiveram uma conversa, e nessa conversa o Richard assumiu que ele tinha matado 4 pessoas. Ele disse que por volta das 3 da manhã do dia 15, ele matou primeiro a Melanie, que estava em um sofá em uma sala do primeiro andar, depois a Deborah em um quarto do andar de cima e a Emma em seu quarto no andar de baixo. Ele atingiu cada vítima várias vezes com um martelo. Ele disse que ninguém acordou. O Big Dog imediatamente entrou em contato com o CKRIs e contou tudo pra eles. E depois disso, alguns minutos depois deles receberem essa notícia, a mãe da Melanie ligou de novo pros músicos pra saber se eles tinham alguma notícia. E aí, gente, eles se sentiram na obrigação de contar que provavelmente a Melanie e as outras pessoas estavam mortas. A polícia foi acionada imediatamente, então eles foram até a casa da Emma. Só que chegando na casa da Emma, o Richard não estava mais lá. Eles revistaram a casa e acabaram encontrando os corpos. 3 corpos foram encontrados em um quarto no andar de baixo e um em um quarto no andar de cima. A causa das mortes foram dadas como traumatismo craniano. O Richard fugiu para o aeroporto, ele estava prestes a pegar um voo de volta para a Califórnia, mas os seguranças de lá acharam o comportamento dele muito estranho. Ele estava coberto com capuz, ele ficava olhando para lá e para cá, como se estivesse fugindo de alguma coisa, e já fazia algum tempo que ele estava lá, parecia que ele estava só esperando o tempo passar. E aí eles resolveram acionar a polícia, e enquanto a polícia não chegava, os seguranças de lá começaram a enrolar ele, tipo, revistando ele, tentando prender ele lá até que a polícia chegasse. Então a polícia foi avisada e foi ao encontro do rapaz, onde o encontrou dormindo na área de coleta de bagagem. Então o Richard foi apreendido no aeroporto internacional de Richmond. Em 18 de setembro, foi levado detido. O Richard foi primeiro acusado de homicídio de primeiro grau, roubo e furto, porque ele roubou o carro do pai da Emma, que usou para chegar ao aeroporto. Mais tarde foi acusado de 6 acusações de homicídio capital. Richard foi detido na prisão regional de Piedmont sob vigilância de suicídio. A polícia levou o computador de Richard, telefones residenciais e mais de uma dúzia de sacolas de papel cheias de evidência de sua casa. Richard foi acusado pela lei criminal da Virgínia. O Richard foi elegível à pena de morte, então, assim, era muito grave, ele tinha que fazer alguma coisa, então ele acabou fazendo um acordo com a justiça de que se ele confessasse os crimes, ele pegaria prisão perpétua. E foi o que ele fez, ele confessou e foi sentenciado à prisão perpétua e não pegou pena de morte. Atualmente o Richard está com 32 anos e continua a cumprir sua pena na prisão estadual de Ravensbrück, em Big Stop Gate, Virgínia. Então foi isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo o que você achou desse caso. Me dê sugestões de mais casos. E é isso, gente. Semana Insana continua e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!